O julgamento já começou. E se você descobrisse que existe uma lei espiritual que reage automaticamente contra qualquer pessoa que tenta desafiar um escolhido? E se essa reação fosse tão severa, tão inevitável e tão surpreendente que apenas entender isso já mudaria a maneira como você enxerga cada confronto da sua vida? A verdade é direta como uma espada. Existem pessoas que não podem ser tocadas, não porque sejam melhores, mas porque foram separadas. Há destinos que não podem ser interrompidos, há caminhos que não podem ser apagados, e há propósitos que ninguém, absolutamente ninguém, tem permissão para destruir. O escolhido pode parecer comum, pode ter fraquezas, limitações, lutas, falhas humanas como qualquer outra pessoa, mas no mundo invisível ele carrega um selo que diz, não toque. E cada vez que alguém tenta enfrentá-lo, prejudicá-lo, expô-lo ou envergonhá-lo, esse selo reage, não com barulho, não com espetáculo, mas com justiça. E justiça divina nunca falha. Esse é o ponto onde o primeiro fato aterrorizante começa a se revelar, porque quem desafia um escolhido não entra apenas em um conflito humano, entra em um campo espiritual onde está completamente desarmado. Fato 1. Quem desafia um escolhido desperta uma guerra espiritual que não consegue vencer. O primeiro castigo não é visível imediatamente, ele começa de forma silenciosa, quase imperceptível, mas devastadora. É como se o ar mudasse, como se a paz desaparecesse, como se algo começasse a pesar sobre os ombros de quem ousou tocar no que não devia. Porque é exatamente isso que acontece. Uma guerra é aberta, mas não uma guerra entre duas pessoas, é uma guerra entre o céu e aquele que tentou impedir o propósito de Deus. E ninguém vence esse tipo de guerra. Tudo começa quando a intenção maliciosa é lançada. Um ataque, um desejo de queda, uma tentativa de humilhação, uma palavra para ferir, um gesto para bloquear. O escolhido nem precisa saber. Muitas vezes ele nem imagina. Ele está vivendo a própria caminhada, lutando suas próprias batalhas, buscando continuar de pé. Mas o mundo espiritual sabe, e a resposta é imediata. A pessoa que tentou confrontá-lo começa a experimentar algo que não sabe explicar. Desgaste emocional, irritação sem motivo, preocupações que se multiplicam, coisas que davam certo começando a falhar, ambientes que se tornam pesados, relacionamentos que perdem a harmonia. É como se uma cortina de oposição caísse sobre ela. A vida não trava por acaso. A paz não some por acidente. O equilíbrio não se rompe porque sim. Há uma guerra acontecendo, mas apenas um lado está sendo atingido. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas que experimenta esse tipo de resposta espiritual nem percebe que o motivo está ligado ao ataque que fizeram. Elas acham que é azar, estresse, coincidência, uma fase ruim. Não é, é consequência. Porque o escolhido não anda só, ele não fala só, ele não enfrenta sozinho. Há uma linha invisível de defesa que se levanta sempre que ele é ameaçado. E essa defesa não pede permissão. A guerra começa sem aviso, sem barulho, sem claridade. E aquele que provocou nunca está preparado. O primeiro castigo sempre é espiritual, porque acontece no território que o desafiante não vê. Ele sente um impacto, mas não entende de onde vem. E quanto mais insiste em tocar no escolhido, mais forte a guerra se torna. Esse é o primeiro fato. Ninguém sai ileso de um confronto contra alguém que Deus escolheu para cumprir um propósito. O ataque volta, a intenção retorna, a justiça se move e o mundo espiritual não deixa barato. A partir da próxima parte, você verá como essa guerra espiritual se transforma em consequências ainda mais profundas, algumas atingindo áreas que o desafiante jamais imaginou que seriam tocadas. A proteção do escolhido nunca se limita ao invisível.
A resposta divina começa no espírito, mas não permanece ali. Ela se espalha, avança, toma forma, toca circunstâncias, ambientes, relacionamentos e caminhos. Porque Deus não apenas protege o escolhido, Ele preserva a missão que colocou nas mãos dele. E quando alguém ousa interferir nesse propósito, dois fatos aterrorizantes entram em cena. Fato 2. A vida do desafiante começa a se desorganizar de maneira sobrenatural. Quando alguém se levanta contra um escolhido, a primeira reação espiritual é silenciosa, mas a segunda é evidente. As estruturas da vida do desafiante começam a se mover, não para frente, mas para baixo. E o mais assustador é que essa desorganização não segue lógica humana. Nada acontece de uma vez, nada acontece com barulho, nada acontece de forma evidente, mas acontece. O desafiante começa a perder o controle de coisas que antes dominava com facilidade. Compromissos que sempre foram simples se tornam pesados. Decisões que pareciam claras ficam confusas. Planos que estavam funcionando começam a travar. Portas que estavam abertas começam a ranger, fechar, emperrar. Não é azar, não é coincidência, não é má fase. É resposta. Porque quando alguém tenta tocar no escolhido, toca também naquilo que Deus protege. E tudo aquilo que toca o que Deus guarda, inevitavelmente perde equilíbrio. É aqui que o castigo se torna perceptível. A pessoa não entende o motivo, mas sente os efeitos. Ela começa a lutar para manter o que antes era natural. Ela tenta compensar, tenta controlar, tenta recuperar, mas quanto mais tenta, mais desorganizado fica. Porque ninguém vence um movimento espiritual com esforço humano. Esse tipo de desorganização não destrói de imediato, mas corrói aos poucos. E o mais doloroso é que a pessoa percebe que algo está errado, porém não possui a chave para corrigir. A chave está exatamente no ato que praticou: tentar desafiar alguém que carrega uma marca divina. Fato 3. A colheita do desafiante se torna amarga, mesmo que ele semeie coisas boas. Esse é talvez um dos castigos mais perturbadores e difíceis de compreender. Há pessoas que fazem o mal e colhem o mal, isso é esperado. Mas o castigo daqueles que se levantam contra um escolhido é diferente, é mais profundo. Eles podem até semear coisas boas, mas a colheita se torna amarga. Os resultados perdem sabor, os frutos saem deformados, os ganhos não trazem paz. O que deveria ser alegria se transforma em peso. O que deveria ser avanço se torna cansaço. O que deveria ser vitória se converte em frustração. Esse é o efeito mais aterrorizante. Não é simplesmente perder, é ganhar do jeito errado. É o tipo de castigo que parece contraditório ao olhar natural, mas faz total sentido no espiritual. A vida avança, mas sem brilho. As conquistas acontecem, mas não satisfazem. As coisas dão certo, mas não se completam. É como se a pessoa colhesse cinzas, mesmo depois de plantar flores. Por quê? Porque existe um princípio imutável. Quem tenta destruir o propósito de alguém que Deus escolheu, perde o direito de desfrutar plenamente do próprio propósito. Não é punição emocional, não é vingança divina, é justiça, pura, direta e incontestável. E o mais impressionante é que o escolhido quase nunca vê isso acontecer. Ele segue caminhando, ferido ou não, consciente ou não, mas protegido. Enquanto isso, o desafiante experimenta uma vida cada vez mais amarga e não consegue compreender de onde vem esse sabor. Mas nós sabemos. A justiça divina nunca erra o alvo. Ela nunca se antecipa e nunca chega atrasada.
Ela observa, calcula, pesa e decide. E quando o desafiante insiste em tocar na vida de alguém que Deus separou, dois fatos inevitáveis começam a se manifestar, de maneira profunda, espiritual e, para muitos, absolutamente devastadora. Fato 4. A pessoa perde a capacidade de enxergar o próprio caminho. Esse é um dos castigos mais terríveis porque não destrói de fora para dentro, destrói de dentro para fora. Quando alguém tenta prejudicar, difamar, perseguir ou derrubar um escolhido, algo começa a acontecer no campo espiritual. A visão do desafiante é tomada por uma névoa densa, que fragmenta discernimento, lucidez e direção. É como se Deus retirasse a lâmpada que iluminava o caminho. A pessoa até anda, mas anda às cegas. Toma decisões, mas toma errado. Faz escolhas, mas sem clareza. Segue por rotas que parecem seguras, mas que terminam em becos escuros. Nada é mais assustador do que perder discernimento sem perceber que perdeu. E isso é exatamente o que acontece. A pessoa começa a achar que está indo bem, mas está se afastando cada vez mais do destino. Ela acredita que está no controle, mas vive tropeçando. Ela pensa que vê, mas está apenas caminhando dentro de uma escuridão espiritual. Esse tipo de castigo é silencioso, lento e muitas vezes irreversível. Porque Deus opera com justiça, não com ódio. E quando Ele retira discernimento, Ele está mostrando algo dolorosamente claro. Se você tentou confundir o caminho de um dos meus, agora será o seu caminho que ficará confuso. Não há dor maior do que viver avançando e percebendo tarde demais que avançou para o lugar errado. Fato 5. Quem desafia um escolhido acaba cercado por conflitos que não consegue controlar. Existem batalhas que fazem parte do crescimento humano, mas existem conflitos que são respostas espirituais, tempestades convocadas pelo próprio céu. Quando alguém toca em um escolhido, geralmente tenta fazer isso em silêncio, escondido ou com aparência de razão, mas a resposta divina não precisa ser discreta. Ela não ataca a vida inteira de uma vez, mas atinge pontos específicos, sensíveis, essenciais. E então começa. Conflitos familiares que surgem de repente, desentendimentos que se multiplicam, amizades que se rompem sem explicação, ambientes que se tornam hostis, planos que geram brigas, relacionamentos que se contaminam, laços que se rasgam. É como se a pessoa fosse cercada por tensões que ela não consegue resolver. Nada funciona como deveria, nada flui como antes, nada se estabiliza. Por quê? Porque quem escolheu atacar um escolhido ativou sem perceber um princípio eterno. Aquele que fere meu ungido, fere a si mesmo. Esses conflitos não vêm para ensinar, coligir ou amadurecer, vêm para devolver. Não são tempestades naturais, são tempestades de resposta. E cada conflito que surge é como um lembrete invisível dizendo: você tocou no que não deveria tocar. Esse é o tipo de castigo que desgasta, corrói, cansa e drena. A pessoa tenta fugir, mas encontra outro problema. Tenta resolver, mas complica. Tenta silenciar as guerras externas, mas descobre que a verdadeira guerra está vindo de dentro. Conflitos incontroláveis são uma das formas mais claras e aterrorizantes de Deus bloquear os planos de quem tentou bloquear os seus. Porque ninguém que se levanta contra um escolhido permanece em paz. A justiça celestial não apenas observa, ela responde. E quando alguém insiste em tocar, desafiar ou confrontar um escolhido, a resposta de Deus não vem com ruído, mas com precisão espiritual. E agora, dois dos fatos mais severos começam a se manifestar. Dois castigos que não apenas atingem, mas marcam. Fato 6. A vida do desafiante começa a frutificar ao contrário. Há momentos na vida em que tudo parece difícil, mas ainda assim existe crescimento. Mesmo em desertos, há aprendizado. Mesmo na dor, há evolução. Mas o castigo do desafiante é diferente. Ele experimenta algo que não é apenas estagnação, é retrocesso espiritual, emocional, relacional e até financeiro. É um tipo de esterilidade do destino. Nada prospera,
nada cresce, nada se desenvolve. É como se a mão que tentou derrubar alguém escolhido por Deus se voltasse contra o próprio futuro da pessoa. E isso acontece de uma forma devastadora. A pessoa planta com esforço, mas colhe pouco. Trabalha muito, mas vê quase nada. Investe energia, mas tudo escorre pelos dedos. Semeia expectativas, mas recolhe frustrações. Abre portas, mas nenhuma se mantém aberta. E o mais aterrorizante é quando isso se torna contínuo, constante, quase previsível. Porque a frutificação contrária é uma resposta judicial. É como se o céu dissesse: se você tentou impedir o crescimento do escolhido, agora será o seu crescimento que ficará impedido. Esse é um castigo que não se anuncia. Ele apenas começa e continua e se aprofunda, até que a pessoa percebe que algo está drenando suas bênçãos, não porque a vida é difícil, mas porque ela tocou onde não deveria ter tocado. Fato 7. O espaço ao redor do desafiante fica espiritualmente pesado. Esse é talvez um dos sinais mais assustadores. Porque não é um castigo que atinge a vida externa, é um castigo que atinge o ambiente espiritual do desafiante. Quando alguém tenta destruir um escolhido, algo muda no ar ao redor dessa pessoa. A atmosfera que a cerca se torna pesada, densa, carregada. É quase palpável. É como se a presença de Deus, que antes o cercava por misericórdia, se afastasse. E no vácuo daquele afastamento, o ambiente espiritual do desafiante começa a adquirir sombras, tensões, inquietudes, perturbações. E isso se manifesta de muitas formas: sono agitado, sensação de peso ao entrar em certos ambientes, incapacidade de ter paz dentro da própria casa, atmosfera carregada emocionalmente, ansiedade sem explicação, presenças que a pessoa não sabe nomear, mas sente, silêncios que incomodam, momentos do dia que parecem mais escuros do que deveriam ser. É como se o ambiente ao redor da pessoa estivesse sendo corrigido por Deus, como um cerco espiritual. E dentro desse cerco, a pessoa sente pressão, instabilidade, agonia silenciosa, desconforto profundo. Um peso que ela não consegue tirar. Não é castigo emocional, é castigo espiritual. Porque quando alguém desafia um escolhido, ele atrai uma reação que muda a sua atmosfera interna e externa. E essa mudança no ambiente não é apenas perceptível, é sufocante. Não é um ataque do inimigo, é uma advertência de Deus. A justiça divina nunca se apressa, mas também nunca falha. E quando alguém decide se levantar contra um escolhido, não importa se por inveja, ódio, manipulação, perseguição ou crueldade, existe um limite que Deus mesmo estabeleceu. Um limite que, quando cruzado, desperta respostas que nenhum ser humano consegue impedir, bloquear ou reverter. Agora, chegamos aos dois últimos fatos, os mais densos, os mais definitivos, os que revelam até onde o céu vai para proteger quem ele escolheu. E depois deles, o encerramento. Um fechamento que não apenas explica, mas revela. Fato 8. A vida começa a ser cercada por portas fechadas que ninguém consegue abrir. Há portas na vida que se fecham por falta de preparo. Há portas que se fecham por temporada. Há portas que se fecham por proteção divina. Mas este tipo de porta, as portas que se trancam como consequência de ter tocado em um escolhido, são as mais temidas do mundo espiritual. Porque não é a porta de um emprego apenas. Não é a porta de um relacionamento apenas. Não é a porta de um projeto apenas. É a porta da favorabilidade divina.
Quando algum desafia um escolhido, a mão de Deus, que espalhava graça, oportunidades e caminhos, se recolhe. E sem essa mão, o desafiante percebe que as oportunidades escorrem, as chances diminuem, as pessoas se afastam, os caminhos travam, as soluções somem e a vida fica trancada por dentro. E o mais assustador é que essas portas fechadas possuem um detalhe singular. Não é possível abri-las com esforço humano. A pessoa tenta, planeja, força, insiste, negocia, mas nada vai. Porque nenhuma chave humana abre uma porta que Deus trancou. E esse bloqueio não é vingança, é justiça, é proteção, é limite. É a resposta invisível que diz: você tocou no ungido. Agora as portas do destino se fecham, até que o arrependimento rompa o cerco. É uma correção que não se negocia. É uma intervenção que ninguém reverte. Fato 9. O desafiante passa a ser enfrentado pelo próprio Deus. Este é o mais aterrorizante. É o ápice. É o nível final do castigo espiritual. Porque até agora, os fatos anteriores mostravam consequências, repercussões, reação do céu. Mas aqui não é uma reação, é um confronto. Quando alguém insiste de verdade em tocar, perseguir, prejudicar, levantar calúnia, opressão, ataque, violência ou destruição contra um escolhido, Deus se levanta do seu trono. E quando Deus se levanta, não há sistema, pessoa, demônio, influência, poder, governo, instituição ou força capaz de sustentar aquele que causou o mal. Este é o momento em que o desafio deixa de ser contra um ser humano e se torna contra o próprio Deus que ungiu, chamou, levantou e protegeu o escolhido. E quando isso acontece, coisas começam a ruir de forma inexplicável. Planos que estavam prontos se desmoronam, estruturas que pareciam sólidas se desfazem, alianças que o fortaleciam se quebram, recursos que pareciam garantidos evaporam, a sensação de controle desaparece e o desafiante passa a enfrentar algo que ele não consegue nomear, porque não é humano. É o próprio Deus dizendo: até aqui você veio, daqui você não passa. Não é castigo comum, é ajuste divino. E quando o céu entra em juízo, tudo aquilo que permanece é o que está de pé pela verdade. O resto cai. A verdade que ninguém consegue ignorar. Ao longo desses 9 fatos, um padrão invisível se torna impossível de negar. Mexer com o escolhido é mexer com uma linha espiritual que o próprio Deus estabeleceu. E quando essa linha é cruzada, não há poder humano que impeça a resposta celestial. Por isso, esta não é apenas uma revelação, é um alerta, é um aviso, é uma convocação para discernimento. Porque a justiça de Deus não falha, o zelo de Deus não dorme e a proteção de Deus não se distrai. Ele vê o escolhido sendo atacado, ele observa o desafiante se levantando e ele decide o momento exato em que ele age. E quando age, nada continua como estava.